¿Me escuchan bien? Espero que sí. Buenas noches a todos. Sou a professora Daiane, de UVLA Academy. Também sou coordenadora do curso de português. Assim que qualquer um de vocês que estude em UVLA português vai passar por mim. Estou pendente por todos os alunos de português. E bem-vindos a todos. Eu he visto que a maioria está em Costa Rica. Eu estou em Brasil. Vou explicar um pouquinho de lo que é a metodologia de português em UVLA e depois vamos fazer um jogo em Kahoot para que possam ganhar uma beca de $50 e também, a ver aqui que me escreveram. Ok. Que não olvide ativar o áudio na parte inferior esquerda. E ao final também vou abrir para que me hacen perguntas e vamos fazer um jogo interativo e que vocês vão participar. E mientras vou explicando as respostas e também vou abrir para que me hagam perguntas, está bem? Então, vamos à metodologia de português da UVLA Academy. A metodologia seria a ensinança natural, como se vocês foram bebecitos que estão aprendendo a escuchar, a falar, a pronunciar as palavras, assim como um ninho aprende seu idioma madre, ¿verdad? Hacemos em este primeiro mês de curso em UVLA. O curso tem como 8 meses de duração, está bem? Seguidos. Então, profe, não é pouco tempo? Não, não é pouco tempo. É suficiente para um hispanohablante, de verdade, créame. A diferença entre português e espanhol é que português é um idioma vulgar, foi hecho depois de todos os idiomas românticos, com um grupo de pessoas aí que falavam português, que criaram este novo dialecto, e então é pura fonética. Criaram primeiramente a fonética, um conjunto de palavras soltas aí, e depois que fizeram a gramática em português. Então, o enredo é, generalmente não se pronuncia como se escreve. Essa é a diferença que o espanhol. Espanhol, você vê uma palavra e pronuncia com seu acento, e ok, pero a pronúncia é como se escreve, ¿verdad? E português, nem sempre. Não é por os acentos de uma pessoa que chegou de Portugal, de Brasil ou outro país que habla português. Não. Uma letra em português pode ter como 3, 4, 5 variações de pronúncia e não é de acento, é do próprio idioma. Então, essa é a diferença. Por isso que começamos com a metodologia de ensinança natural, com pura fonética, para que aprendam a pronunciar bem, aprendam a técnica de ter a dicção em português, para que a gente compreenda que vocês estão falando e para que vocês compreendam que a gente está falando. E não iniciamos com pura gramática, porque como compreender a gramática se não compreende a fonética e português é pura fonética? Então, basando deste princípio, aí vocês têm português em 8 meses. E a gramática está muito de lógica, não é tão complexa como o espanhol, que é muito difícil. E nomás solamente agarrar muitos vocabulários em português, aí com 7, 8 meses e já, listo. Generalmente com 6 meses os alunos já estão falando bastante, compreendendo e com uma boa pronúncia, já que a maioria das pessoas que chegam a UVLA para estudar português é para o campo laboral. Então, estamos preparados para isso, para o exame CELPE-BRAS, que é como o TOEIC de inglês, que é feito em qualquer embajada de Brasil. Este curso brinda este treinamento para este exame CELPE-BRAS e para o campo laboral. Está bem? Então, a metodologia basicamente é esta. Mais adelante, se terem mais perguntas, quando finalizarmos a atividade,
Aí vocês podem sacar um montão de dúvidas e fazer um montão de perguntas, está bem? Os professores são todos nativos, todos estão em Brasil, utilizamos vocabulários usuais, não perdemos tempo com vocabulários, conjugações que nadie vai utilizar. Então, o curso está muito bem preparado para que vocês tenham tempo de aprendizagem com qualidade e saem preparados para o campo laboral principalmente. ¿Está bem? Então, é isso. Vamos começar nosso jogo. Solamente les pido um segundo que vou a poner minha pantalla novamente. E se alguém quer compartilhar a câmera, estaria bem bonito, porque aí me sinto solita aqui, para que eu conozca a ustedes. Então, Zambrana, ¿me escucha bem agora ou não? Zambrana já está escutando, mas alguém não escuta o áudio? Pode escrever se não quer falar, ok? Olá, Melo, como estás? Que linda! Muito bem. Só les pido um instante, vou poner o jogo. Este jogo se chama Kahoot, tá bem? E como funciona? Na pantalla, vocês vão ver as perguntas que vão estar em português e vocês vão ter que contestar as perguntas em seus teléfonos. Então, eu indico que ingresse seus teléfonos. Vou passar o PIN. Só um instante. Aqui. Já estamos. Aí está. Eu les indico que ingresse seus teléfonos e ponga aqui este jogo que se chama Kahoot.it, Kahoot.it, e ponga este PIN, este número aqui. Aí, Angie já ingressou. E vou esperar para que ingresse. E, ao final do jogo, quem tiver o primeiro lugar vai ganhar um cupo de $50. Tá bem? E também teremos mais becas. Ao final, vamos ter mais becas aí. Ok, vamos esperar mais um pouquinho. Ronald, Lily, Angie. Vamos a ver quem mais. Melu. Priscila, Nathan. Vamos esperar mais pessoas ingressarem para o jogo. Então, eu les indico que utilize seus teléfonos para jogar porque está muito mais fácil. E se está na computadora, vocês vão ver as perguntas e o jogo aí contestando por el teléfono. Daniel, Alison. Que bonito. ¿Dónde están ustedes? Si quieren decir por el chat. Muy bien, Zambrana. Zambrana, le espero aquí en el juego. Ok. Vamos a esperar más unos segundos para que ingressem. Alguém está tentando e não logra? Vamos ver. Iniciamos então? Vamos ver. Caterine, se chama Kahoot. Aqui arriba, ó. Vean, Kahoot.it.
Pode ingressar em el Google. Isto, kahoot.it. Vamos a esperar que Caterine ingresse. Vamos esperar. Vamos a ver. Alguém mais está tentando? Aqui teremos Cher, Lui, Reniel, Alisson, Nathan, Priscila, Ronald, Lili e Andy. Mariana. Está conectando mais gente. Perfeito. Vamos ver quem mais. Perfeito. ¿Puedo comenzar? Ah, ahí está, Caterine, ingresó. Qué bueno. Vamos a ver. Maya. Ok, mais uns 20 segundos aí para começarmos. Muito bem. Então, vamos começar nosso jogo. Primeira pergunta. Ah, não está conectando mais gente. Vamos a ver. Agora creio que listo. Muito bem. Vamos a iniciar. Todas as perguntas estão em português, está bem? Então, põem bastante atenção e tem como 20 segundos para contestar. E depois de contestar, eu vou a explicar cada pergunta, está bem? Então, vamos a ver. Começamos. Quantos países falam o idioma português? Quantos países hablan el português? Vamos a ver? Pode ver a outra pantalla? Creio que sim, verdade? Vamos a ver. 9 países hablan el idioma português. Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Vocês poneram atenção que eu acabo de ler Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Brasil. ¿Ves? Não se lê basicamente como se escreve. Então, português é pura fonética. E são 9 países que falam este idioma, mais de 260 milhões de pessoas que falam português por el mundo. Está bem? Então, é o terceiro idioma mais importante, que depois de espanhol, e vem português, primeiro o inglês, espanhol, português. Está bem? E cada vez mais, muitos países estão
prestando serviços de tecnologia, de inteligência, de contabilidade e recursos humanos diretamente com o Brasil, principalmente nos países latino-americanos, verdade? O Brasil também é latino-americano, e terá muito trabalho e muitas oportunidades para pessoas que falam el português, porque em Brasil a gente não vai falar espanhol, a gente não vai falar inglês, não vai falar outros idiomas. Isso é algo cultural, histórico, que criou um costume, então são pouquíssimas pessoas que falam outros idiomas, e como é um país muito industrializado, generalmente as pessoas não ocupam falar outros idiomas para estar no campo laboral. Ou seja, pero o engenheiro não tem que falar o inglês? Não, não ocupa. Então, a maioria não habla, quase nadie. E então é diferente. Para trabalhar com o Brasil, principalmente, tem que falar português, porque não sei, algumas pessoas aqui eu creio que já trabalham com o Brasil ou conhecem pessoas que trabalham diretamente com uma conta na empresa em português e sabem de que estou falando. É muito difícil que um brasileiro hable outro idioma, muito difícil. Então, aí está a oportunidade, está bem? Então, são 9 países. Vamos a seguir. Podem ver, verdade? Segundo. Ah, Maia está em primeiro lugar. A pessoa que contesta mais rápido que ganha, está bem? Para que muita atenção. Vamos à segunda pergunta. Felicidades, Maia. Vamos a ver quem contestou bem. Vamos a ver aqui. O que é um violão? Que é um violão? Que seria isto? Isto é um violão. Ok? Seria a guitarra acústica. A guitarra acústica em português se chama violão. Está bem? Déjame solamente borrar aqui que alguém tentou fazer um dibujo. Muito bem. A guitarra acústica é um violão. E a palavra guitarra em português é a guitarra elétrica e se pronuncia guitarra, guitarra, porque as palavras que têm R, doble R em português, têm o sonido de J em espanhol, guitarra. E uma guitarra é um violão. Esta é a resposta, está bem? Violão. Muito bem, vamos a ver quem contestou bem. Alisson, felicidades, Alisson. Muito bem, muito bem. Vamos avançando aqui. Na terceira pergunta. Qual palavra o gênero está correto? Qual palavra que o gênero está correto? Vamos a ver qual. Quem será? O leite. Veja como eu pronuncio. Leite, não? Leite. Leite. La leche em português é masculino, não é feminino. Em português e espanhol, há muitos vocabulários que cambiam os gêneros.
está bem? Pero muitos, uns 40% aí, que é feminino em espanhol, pode ser masculino em português e ao revés e tudo isso. Então, leite seria la leche em português, pero em espanhol, perdão. Pero em português, a palavra leite é masculino, não é feminino. Está bem? E assim como árbol, puente, tampouco el árbol é a árvore em português, é feminino. El puente é a ponte em português. Há montão de vocabulários que cambiam os gêneros. Então, em el curso aprendemos tudo isso. Claro que não vamos aprender todos os vocabulários que existem em português, porque é montão, mas vocês vão aprender a identificar essas palavras, para que quando escrevem, para que quando estiver escrevendo, para ler, para compreender, para pronunciar bem em feminino ou masculino. E sabe que em português, o substantivo, se está em feminino, toda a oração tem que ser feminina. Se está em masculino, toda a oração tem que estar em masculino. Está bem? Aí já estão aprendendo algo. Vamos a ver. Alisson! Está muito rápida! Muito bem, vamos avançar. O que é apelido em português? Que é apelido em português? Vamos a ver? Apelido em português é sobrenome. Sobrenome, ou seja, é o segundo nome. Está bem? É apelido. Muito bem. Por exemplo, Roberto Magalhães de Souza. Magalhães de Souza é o sobrenome desta pessoa. Maria Mercedes Vargas. Mercedes Vargas é o sobrenome, apelido desta pessoa. Pero, em português, a palavra apelido, como está escrito aqui, apelido significa apodo em português. Tá bem? Então, por exemplo, apelido é apodo em português. Tá bem? E apelido significa o segundo nome. É o apelido da pessoa, Magalhães de Souza, Mercedes Vargas. Ou seja, Maria Mercedes, quem chama Maria Mercedes, tem o apodo de Marimé. Um exemplo. Este é o apelido de Maria Mercedes. Quem chama Roberto, generalmente a gente habla Beto. Um exemplo. Beto seria el apodo, el apelido de Roberto. Está bem? E sobrenome seria Magalhães de Souza. Está bem? Então, apelido em espanhol é sobrenome em português. Está bem? E apelido, a palavra apelido em português, significa o apodo de uma pessoa. É isso. Continuamos aqui. Vamos a ver. Muitas pessoas lograram. Alisson, está muito rápida, Alisson. Ó, a Priscila aqui, muito bem. Vamos avançar.
Muito bem, muito bem. Qual é o plural de imagem? Qual seria o plural da palavra imagem? Está bem? Então, o plural de imagem é imagens. Imagens. Toda palavra que finaliza em M em português, todo substantivo, tem o plural NS al final. Por exemplo, viagem. Ah, em português não existem palavras que finalizam com M, solamente com M. Ah, então aqui é viagem, verdade? Em português é viagem, viagem. Qualquer substantivo que finaliza em M, quitamos a M e ponemos NS. Viagens. Perdão. Aqui, homem. Quitamos a M e ponemos a NS. Homens. Homens. Está bem? Então, aí já sabem algo de gramática. Muito bem. Vamos a continuar aqui. Andy está subindo, Andy. Tem que avançar mais para ir mais cerca de Alisson. Muito bem, muito bem. Vamos a ver. Qual é a capital do Brasil? Qual seria a capital do Brasil? Eu sei que a maioria de vocês estão pensando Rio de Janeiro. Não, não é Rio de Janeiro. É Brasília. Brasília é a capital do Brasil. E veja, isto é Brasília. Profe, mentirosa. Não, não é mentira. É Brasília visto de arriba, por um satélite. Sabe que a capital do Brasil, la construíram justamente para ser a capital. Solamente para isso. Para ser a base diplomática e administrativa do Brasil. E foi feita em puro centro do Brasil. O Brasil é um país grandíssimo, continental, e tem 26 estados, e cada estado tem um tamanho de um país. Está muito grande, mas muito grande. Então, Brasília foi feito no puro centro do Brasil e tem o formato de um avião. Foi construído e projetado em um formato de um avião por um arquiteto chamado Oscar Niemeyer, que é muito conhecido, muito famoso mundialmente. Já se foi, claro, que isto foi construído na década de 50. E então, se vocês têm interesse, busquem por Brasília para conhecer mais, que é a capital do Brasil. É muito interessante, com uma arquitetura magnífica. Está bem? Brasil, para quem estuda arquitetura ou se interessa, Brasil é uma referência em arquitetura em el mundo. Está bem? Aqui nós gostamos muito da arquitetura. Podem buscar, é uma curiosidade para vocês, está bem? Então, vamos a seguir. Vamos a ver. Ah, vea. Estamos cambiando a coisa. Vamos a ver. ¿Qué es la capoeira? Bueno, um baile. A maioria dijo baile. Vamos a ver se a capoeira é um baile.
No, la capoeira es una lucha. En portugués, la palabra lucha se pronuncia luta. Está bem? Vea, la capoeira foi criada na África, chegou em Brasil quando tuvimos uma parte muito feia da história que me dá vergüenza para a humanidade, em la esclavitud. Então, quando quitavam a gente de países de África e traíam para Brasil e outros países, e muitas dessas pessoas sabiam lá capoeira, né? É uma luta, né? Uma defesa e tudo mais, uma arte. Então, em Brasil era proibido que os escravos hicieran esta luta, porque aí eles vão aprender a se defender e tudo mais. Então, para burlar e também para que pudiera treinar quando não estavam fazendo su laboro, eles diziam que era um baile. Isso é um baile, estamos fazendo um baile com música e tudo isso, pero não. Eles estavam treinando para defender-se, para pelear por sua dignidade e tudo isso. Então, a capoeira é uma luta. E o baile, a dança, a música é parte para que pudieran continuar treinando, para que seus senhores, verdade? Seus dueños, não les quitaram isso, esta oportunidade de continuar com suas herências de suas terras, está bem? Então, chegou em Brasil há muitos anos e aí temos a capoeira, que é algo muito bonito que temos aqui, está bem? Então, é uma luta. Vamos a seguir. Vamos a ver. Bueno. Mira vós. O que é vaso em português? Que é a palavra vaso em português? Vamos a ver. A palavra vaso em espanhol significa copo em português. Copo, ok? Isto é um vaso de água, um copo de água. Está bem? E a palavra vaso, que assim se pronuncia a S como se fosse a Z, em português, a S, quando está entre vocales, la pronunciamos como se fosse uma Z, vaso, vaso. E a V não se pode cambiar a pronúncia por B em português. Vão para a cárcere se lo hace, é verdade. Não se pode cambiar. Pronunciamos va, ve, vi, vovo, como V, de verdade. Está bem? Não se pode cambiar por B, porque senão vocês podem pronunciar coisas distintas. Está bem? Vaso, vaso. Isso é um vaso, a palavra que significa la maceta, um vaso de flor. Está bem? Então, vaso é copo. E a palavra vaso é la maceta. Está bem? Então, a resposta correta é copo. Muito bem. Vamos a seguir aqui. Vamos a ver. Ah, Andy. Muito bem.
algumas pessoas estão corretas. Qual é a expressão em português utilizada quando você não entende uma pessoa? Ou seja, qual expressão utilizamos em português quando não compreendemos que outra pessoa está falando? Por exemplo, há pessoas que falam assim, muito bajito, ou quando lhe pergunto uma coisa e você, hã? Hã? Então, aqui utilizamos uma expressão quando não estamos compreendendo uma pessoa, que é, está falando grego? Está falando grego? Que significa isso? Está falando em grego? É o mesmo que dizer está falando em chino, está falando em japonês, está falando em alemão, pero aqui utilizamos grego. Está bem? Então, sempre que não compreendemos uma pessoa, ou quando lhe perguntamos como 2, 3 vezes, como que não entendo, que dije, está falando grego? Está falando grego? É uma expressão, está bem? Muito bem, vamos a seguir aqui, já quase finalizamos. Andy! Muito bem, a maioria foi muito bem. O que é pastel em português? Veja como eu pronunciei, pastel. O que é a palavra pastel em português? Ok? Então, vamos a ver que é a última pergunta. Pastel em português é um cake, bolo. Cake em português significa bolo, está bem? Então, pastel é um bolo. E a palavra pastel em português que existe é como uma torta salada, uma comida japonesa, pero que consumimos aqui em Brasil bastante, já é parte da cultura brasileira, porque não sei se vocês sabem, pero o primeiro país que mais tem japoneses no mundo é Japão, o segundo, Brasil. Então, a comunidade brasileira, japonesa em Brasil é grandíssima, é a maior que tem no mundo. Primeiro Japão, segundo em Brasil. Assim com Itália também. Primeiro Itália, onde tem mais italianos, segundo em Brasil. Libaneses também. Mientras são 3 milhões de libaneses em Líbano e como 10 milhões de libaneses em Brasil. Tem mais libaneses em Brasil que em el próprio Líbano. E assim é, o Brasil é um país multiétnico, hecho de pessoas de toda parte do mundo. Aqui todos somos descendentes de algum lado, e os nativos brasileiros de verdade são os indígenas, que são basicamente como de 3 a 4 mil pessoas indígenas, que são os pueblos originários de Brasil. Muito pouquitos, desafortunadamente. E Brasil tem como 240 milhões de pessoas. E solamente temos como 3 mil indígenas em el país. Muito poucos. Que são o pueblo originário deste país, está bem? E no mais, o restante, como 239 milhões e pico de gente, são descendentes de toda parte do mundo. Assim é o Brasil, também. Então, esta foi nossa última pergunta. Que rico, verdade? Me deu hambre. Quero um bolo, quero um cake. Então, muitas graças, que significa obrigada. Em português não temos uma muitas gracias, temos obrigada e obrigado, como se fuera estou agradecido, estou agradecida, está bem? Pero vamos a ver quem ganhou aqui em Kahoot la beca de $50. Alisson em segundo.
Andy, muito bem! Le felicito, Andy. Que felicidade, muito bem. Então, vou passar aqui para a host. Se vocês têm perguntas de português, por favor, que me pergunte, que ative os micrófonos. Se têm perguntas de Brasil, ou alguma curiosidade ou qualquer coisa, por favor, que podem perguntar, ok?